A vida. Sua vida é exatamente assim por ter inúmeros criadores de infinitas coisas que passam pelo seu dia a dia sem sequer perceber. Desde apagar uma lâmpada, usar o computador, até questões políticas que vão decidir o futuro do lugar em que você mora. Pode não parecer, mas tudo tem uma história por trás. E às vezes não era o que o criador cria. Existem momentos em que a criação supera o criador, e o mundo transforma elas em outra coisa. Às vezes em soluções, e às vezes em um monstro. Conheça agora quando a criação supera o criador. Croácia, 1856. Antes mesmo de receber o nome que conhecemos hoje, a região fazia parte do Império Austríaco. Ali existia um pequeno vilarejo, os Miljan. Em 10 de julho, Milutin Tesla e Duka Tesla tiveram seu quarto filho, Nikola Tesla. Milutin era um padre ortodoxo sérvio, porém tinha habilidade para fabricar ferramentas artesanais, aparelhos mecânicos e uma incrível capacidade de memorização. Já sua mãe, Duka, mesmo sem educação formal, dominava a arte de criar utensílios domésticos, inventar mecanismos simples e possuía uma mente extraordinária. Foi dela que Nikola herdou da invenção e de ambos a memória quase fotográfica, que mais tarde o ajudaria a construir máquinas inteiras apenas dentro da própria mente. Desde cedo, todos viam um potencial gigantesco nele. Sua paixão por eletricidade vinha desde essa época, quando sua inspiração era seu professor de física no colégio. Seu raciocínio era incrível, capaz de fazer cálculos complexos somente na sua cabeça. E com esse desempenho brilhante, terminou a escola um ano mais cedo do que o previsto. Na época da sua faculdade, após conseguir uma bolsa no Politécnico Austríaco, Tesla mudou para Graz, na Áustria. Em seu primeiro ano, tirou as maiores notas possíveis, recebendo até elogios do reitor da faculdade. Até o final do segundo ano, onde tudo começou a desandar. Após perder a bolsa na faculdade, Nikola mergulhou no vício dos jogos de azar. Gastou o pouco dinheiro que tinha em apostas e pouco a pouco viu sua vida sair do controle. Entre os jogos, destacou-se no bilhar, tornando-se conhecido entre os estudantes pela habilidade quase hipnotizante com o taco, mas nada disso foi suficiente para salvá-lo. Seu desempenho acadêmico despencou, ele abandonou o curso e jamais recebeu um diploma universitário. Aquele aluno brilhante, que antes parecia destinado a um futuro extraordinário, estava desaparecendo. Envergonhado por não ter concluído a faculdade, Nikola cortou laços com sua família e deixou todo o passado para trás, apostando tudo em uma nova vida. Seu desaparecimento foi tão completo que alguns chegaram a acreditar que ele havia morrido. Mas Tesla não estava morto. Sozinho, sem dinheiro e sem rumo, mudou-se para Budapeste, na Hungria, tornando-se um humilde eletricista na central telefônica de Budapeste. E apesar de tudo, Nikola se destacou rapidamente na área de telecomunicações, inclusive pela capacidade de compreender sistemas internos e propor melhorias conceituais para a recém-instalada troca telefônica da cidade. Seu talento chamou tanta atenção que a Continental Edison Company, em Paris, o recrutou para atuar na Europa. Em 1884, Tesla é enviado aos Estados Unidos, onde passa a trabalhar na Edison Machine Works, em Nova York, empresa comandada por um dos maiores inventores da história, Thomas Edison. Existem poucos registros diretos das conversas entre os dois, mas biógrafos relatam elogios do próprio Edison a genialidade técnica de Tesla, especialmente pelo ritmo quase impossível de trabalho e pela habilidade de resolver problemas complexos. No início, era um encontro entre duas mentes elétricas prestes a redefinir o mundo, ainda que, mais tarde, suas visões o colocassem em lados opostos da história. A partir desses eventos, o rumo das nossas vidas foram definidos. Tesla não sabia o quanto estava prestes a mudar o mundo e depois ser engolido pela sua própria criação. Mas no momento, ele só estava preocupado em projetos e soluções de iluminação elétrica. Mas o real problema era o que estava acontecendo fora da empresa. Existia uma guerra empresarial entre Thomas Edison e George Westinghouse, conhecido como Guerra das Correntes. Essa corrida por poder aconteceu por Edison querer a utilização de corrente contínua para a distribuição de eletricidade. Em contrapartida, Westinghouse queria uma corrente alternada. A corrente contínua é um sistema com fluxo de elétrons unidirecional e constante, ou seja, move-se sempre na mesma direção, ideal para armazenar energia. Esse era o que Edison usava em sua empresa e não estava disposto a mudar, alegando que a corrente alternada era extremamente perigosa. Já Westinghouse defendia a corrente alternada, por ela ser mais versátil e vantajosa, pois o fluxo de elétrons inverte suas direções periodicamente, sendo ideal para transporte de energia. Para moldar a opinião pública, Edison participou ativamente de campanhas para associar a corrente alternada ao medo. Em demonstrações públicas, chegou a promover eletrocuções controladas, inclusive de animais, como parte dessa narrativa, numa tentativa de impactar emocionalmente o público e enfraquecer a imagem da corrente alternada perante a população. Não era mais sobre ciência, era sobre manipular a opinião pública. A guerra era para ver quem conseguia o poder do futuro da energia.
Mas então, onde Nikola Tesla entra nessa guerra? Até então ele estava trabalhando para Edison, mas não tinha participação ativa nessa guerra. E esse foi o grande erro de Edison. Não existe um registro oficial detalhando cada conversa entre os dois, mas biógrafos concordam em um ponto. Tesla deixou Edison Machine Works após uma sequência de desentendimentos técnicos e profissionais. Tesla relatava que muitas vezes trabalhava até 20 horas por dia, aprimorando os geradores, resolvendo falhas e projetando máquinas inteiras mentalmente antes de construí-las. Em um dos episódios mais citados por suas próprias biografias, Edison teria prometido um bônus de $50 mil caso Tesla conseguisse redesenhar e melhorar seus geradores de corrente contínua. Tesla cumpriu sua missão, mas o pagamento nunca chegou. Sem reconhecimento, sem recompensa e com uma visão de mundo que já não combinava mais com Thomas Edison, Tesla disse adeus a Edison Machine Works. Sem dinheiro, sem investidores e trabalhando em empregos horríveis, Tesla continuou seu projeto e desenvolveu um motor de indução que funcionava com corrente alternada. Ele trazia vantagens muito grandes. Ele usa a energia da corrente alternada já transmitida pelo sistema elétrico para gerar movimento de forma mais eficiente e sem centelhas excessivas, ao contrário dos outros motores de corrente alternada da época. Engenheiros da Westinghouse Electric and Manufacturing Company relataram a George Westinghouse sobre o Tesla ter um motor que seria crucial para o sistema de energia que estava comercializando, algo que ele viu que controlaria o mercado. Sem perder muito tempo, Westinghouse comprou as patentes do motor de Tesla. A patente é a propriedade intelectual da invenção de um criador. Alguém só poderia utilizar suas criações se a patente for comprada ou cedida. Assim, não demorou muito para Westinghouse destronar Thomas Edison e vencer a guerra das correntes. Mas Nikola Tesla estava vendo muito à frente de George Westinghouse. Tesla tinha um novo objetivo, que era transmitir eletricidade sem a necessidade de fios. Ele acreditava que uma torre grande o suficiente poderia gerar ondas que se assemelhavam a princípios de rádio para enviar eletricidade para o mundo inteiro. Mas existiam dois grandes problemas. O primeiro problema veio da própria Weston Electric Company, que na época enfrentava várias pressões financeiras. A empresa argumentou que não conseguiria sustentar o contrato de royalties das patentes de corrente alternada. Tesla renunciou ao contrato original de royalties, que seria considerado uma fortuna, e aceitou um pagamento único por suas patentes. Tesla se achava e estava sendo visto como um herói que salvou a empresa e o futuro da eletricidade, pois hoje em dia praticamente todos os países usam seu motor para transportar energia. O que nos leva para o segundo problema, os boatos sobre o Tesla. Surgiu um boato em que Nikola Tesla queria trazer energia para o mundo inteiro de forma gratuita. Não se sabe se este boato é verdadeiro ou se distorceram as ideias dele, mas a questão é que os financiadores não gostaram nada disso. Tesla já estava com problemas financeiros por não ter recebido sua fortuna e ainda dependia dos financiadores que não estavam com uma boa relação, que acabou cortando o investimento por não acharem lucrativo e ser um projeto com muitas incertezas. E esse foi o fim do gênio que foi engolido por empresas capitalistas, mostrando que o valor da ciência é o quanto ela lucra, enquanto seu criador estava sem dinheiro, sem méritos, morando em hotéis baratos e morreu sozinho, sem amigos, sem família e sem filhos, enquanto sua criação é vista até hoje no mundo inteiro e seu sonho foi reformulado como transmissão de rádio e altamente usado na Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado e até o próximo documentário.